indo um pouquinho agora de fato para a prática, eu tenho, para mim rodar o strap hoje, eu preciso mandar esse comando aqui. Então até tinha aberto aqui essa linha de comando aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vou colocar aqui em React Labs. Traço. Acho que tem essa strap. Bom, beleza. E aí uma coisa que vai precisar, são o que? 18 e 14, beleza. Uma coisa que vai precisar é um banco de dados. Ele geralmente ele tem dois tipos de inicialização. A inicialização ali rápida, que ele utiliza o SQLite, o banco de dados SQLite ali, roda local, que é esse Quick Start, e tem a questão de custom aí, que seria você já coloca ali algum banco de dados. Hoje ele aceita PostgreSQL, MySQL, MongoDB e MariaDB, alguma coisa assim. São os bancos de dados que hoje ele aceita de forma nativa, vamos dizer assim. Para essa prática aqui, eu poderia utilizar o Quick Start, que eu acho que não faria diferença, mas para mostrar na prática aqui bem rápido, eu vou colocar esse custom aqui, que ele vai dar algumas opções. Por exemplo, ele já tem suporte a TypeScript. Aqui aparece a SQLite, PostgreSQL MySQL, mas eu sei que ele tem suporte a MongoDB também, no meu caso vai ser MySQL. O nome do banco de dados vai ser React Labs. O host, como eu já tinha pegado aqui, deixa eu ver aqui, eu já tinha criado um banco de dados lá enfim, eu criei no RDS, mas poderia ser localhost só para teste, mas é porque eu nem lembro se eu tenho uma SQL aqui, ok. Username admin, vamos usar admin, o password, deixa eu ver aqui se vai dar certo. Ok. Enfim, e aí ele vai criar o projeto para você aqui já em estrutura. Para falar a verdade, se duvidar vai dar erro, porque por algum motivo, pelo menos nessa versão, eu tinha até que mandar PR disso. Se não tem o banco de dados que eu informei, ele não cria. Por exemplo, ele informei esse React Labs aqui. Então ele vai lá no React Labs e vai criar toda a estrutura do strap em si dentro desse banco de dados. Deixa eu ver se eu consigo até criar enquanto ele está criando aqui. Beleza. Deixa eu criar aqui New Database. Beleza. Então, na teoria, agora ele está fazendo aí tudo o que ele precisa, está criando o projeto em si. E aí, uma coisa, deixa eu até voltar aqui enquanto está criando. Né, uma coisa legal do Strap em si é que você cria o seu back-end de forma visual. Então, você vai criar a entidade, relacionamento, tudo de forma individual. Eu vou mostrar isso aqui na prática. Então, sei lá, eu vou criar uma tabela. Ele já traz algumas funcionalidades bem legais, como a de autenticação, por exemplo, de segurança de endpoint. Tal tipo de usuário pode acessar tal endpoint, por aí vai. Então, isso ele já traz também por padrão. E aí eu acho que uma coisa que a galera, eu também tinha esse ranço, que era assim, mas criar coisa visual, como assim? Nós somos um programador, quero criar tudo no código, tudo na mão. E sim, vamos supor que, por padrão, quando você cria uma entidade dentro do Strap, vamos supor uma entidade chamada, sei lá, de post, básico, um post. Então ele vai te entregar, por padrão, um CRUD já completo, o get, o create, o read, update, delete, o find one. Ele já te entrega todos esses métodos quando você cria ali a entidade. E aí, Ismael, mas tem algum endpoint aí que não tem. É um endpoint, sei lá, customizado, que de pagamento, sei lá, que faz qualquer outra coisa e depois devolve para o usuário. Tem como eu fazer isso, esse endpoint customizado? Tem sim. Eu não vou mostrar, eu vou mostrar um outro projeto. Eu não vou criar um endpoint customizado aqui, mas vou mostrar um outro projeto que eu estou criando, que tem essa questão de endpoint customizado. Vocês vão ver que é super fácil também. Então, sei lá, o nome da sua rota, o controle, o service, por aí vai. E lembrando que o Strap, tá, já iniciou aqui, ele é baseado 100% em JavaScript, tá? Então, por trás dos panos ele utiliza Node.js. Opa! Então, cd large code. Ele utiliza... Cadê React? Ele utiliza Node por trás dos panos e
ele utiliza um RM se não me engano, Next, que é um RM também baseado em JavaScript, mas isso é coisa bem, bem por trás, vamos dizer assim, do que o Strap faz. Então, beleza, para me iniciar aqui, eu já estou com ele aberto. Deixa eu até aumentar aqui. Então, se eu der um yard develop, para ele iniciar. Se eu for, inclusive, aqui no meu banco de dados e dar um, deixa eu ver, tables, deixa eu dar um refresh. Ou aqui. Eu não sei se ele criou, deixa eu ver. E aí, beleza, ele já cria a estrutura padrão aqui de parte do Strap em si. Cadê aqui? Config. Então já colocou aqui env. Ó, nessa nova versão ele já coloca aqui. Na anterior ele ainda colocava aqui ainda, beleza. Deixa eu get local certificado. Ok, isso aqui foi que eu coloquei para ele SSL colocar falso. Ok. Como sempre, live code dando erro, mas beleza. Deixa eu ver se ele vai iniciar aqui. É igual eu falei, o build aqui que o Strap faz inicialmente, toda vez que ele executa, o Strap em si ele tem um dashboard que você meio que gerencia esse back-end, né? Então você consegue ver de fato esse back-end de forma visual, os métodos que tem, criar o próprio back-end de forma visual também. E hoje, por exemplo, eu hoje utilizo, enfim, o Strap ele tem tanto a parte de fato de API dele, quanto a parte de back-end, que seria essa de front-end dele, vamos dizer assim, que seria esse dashboard que vai ser mostrado daqui a alguns minutos. Hoje eu faço deploy nele dentro da AWS, no Elastic Beanstalk, mas é bem tranquilo assim no geral também. Inclusive lá no meu canal do YouTube, youtube.com/ismaelnascimentoash, ou é só acessar ismaelnascimento.com, tem lá o link do canal do YouTube. Tem alguns vídeos também, tanto de hospedagem do Strap em si, alguns vídeos específicos do Strap. Então, se tiverem dúvida de como utilizar também, tem alguns vídeos por lá. Deixa eu ver. A teoria está inicializando aqui. E aí o que eu vou fazer para demonstrar é basicamente criar uma entidade para vocês verem que ele vai criar ali os endpoints padrão, o CRUDzinho, e já mostrar algumas coisas bem específicas para quem nunca utilizou o Strap. Alguém já utilizou algum handler CMS? Vocês podem tanto falar quanto mandar mensagem aí, tá? Bom, a teoria não, ninguém falou. Então, perguntar se a galera também até entendeu mesmo a ideia do que é headless de forma geral. Porque você fala de headless e tem headless CMS ou de headless em outras áreas de desenvolvimento. A ideia de headless seria você ter só a parte, o core de uma ferramenta. No caso, headless CMS você não vai ter o visual, né? Vai ter só a funcionalidade, que é guardar os dados, as operações que fazem história dos dados, né? Que guardam os dados para serem consumidos também. Você não vai ter todo o peso da parte visual, porque você não precisa, por quê? Porque o visual vai ser customizado. Sim. Exemplo do WordPress, né? O WordPress tu tem o CMS e ele te entrega um bocado de template. Tu vai lá instalar um template pronto. No caso do Strap, tu não tem, tu tem só a parte de gestão do conteúdo. O template é tu quem vai criar Next.js, React.js, Vue. Essa é a Exato. ideia de headless. Exato. No caso aqui do render, eles eliminam essa parte do front, você conecta o front onde você quiser e já era. O Gabriel até falou o Contentful, eu usei o Contentful, quem usa o Contentful, por exemplo, é uma das empresas que eu já passei lá de consultoria, a Ipiranga, por exemplo, no aplicativo que eles têm, que inclusive é em React Native também, um dos aplicativos, né, pra falar a verdade. Beleza, continuando aqui, ele startou, esse aqui é a dashboard do Strap, né, o dashboard dele. E aqui nós temos tanta parte de gerenciamento de conteúdo, e por padrão, igual eu falei, ele já traz para você a autenticação também. Então aqui
Ele já traz essa entidade user por padrão, basicamente. Mas vamos lá, vou criar, por exemplo, aqui... deixa eu ver. Aí ele tem essa questão de collection types, de single types, basicamente. Aí são conceitos específicos talvez do Strap. Eu não lembro de ter utilizado outro render CMS no momento. Mas basicamente collection type seria uma tabela que vai ter vários registros e single type seria uma tabela que vai ter, sei lá, um único registro, basicamente. Mas beleza, eu vou criar aqui, por exemplo, uma questão que seria criar o famoso links. Uma tabela chamada de links. Então, por exemplo, ele te dá aqui o singular, como é que vai ficar no plural, algumas configurações simples. Tem a parte de internacionalização também no Strap, tanto a parte dos conteúdos quanto a parte da API, tá? Ele tem bastante coisa muito legal, daqui a pouco eu mostro algumas coisinhas que ele tem. Basic... link. Continuar, e aí sim, aqui, deixa eu até fechar essa parte. Aí vamos supor, links seria uma tabela, basicamente, quais são os campos, né, ou colunas, vamos dizer assim, que vai ter dentro de links. Por exemplo, no caso, coisa bem simples mesmo, nome. Aí tem aquela questão a questão aqui de short text ou long text, eu até falar aqui um exemplo. E tem como eu configurar alguns padrões também para aquela propriedade, ou valor full, ou um regex aqui, se é obrigatório ou não. Mas enfim, cada tipo ali de tipo aqui tem, vamos dizer assim, suas peculiaridades para você fazer ou não na hora que está criando. Beleza. Então, o nome e o, sei lá, o link em si, propriamente dito, de fato. Coisa simples mesmo, vou salvar aqui. Ele já faz todo o processo lá de dar tabela por trás dos planos e tal, e beleza. Então, na teoria, eu criei uma tabela chamada links, tabela ou entidade, como vocês queiram chamar, um collection type, que é o próprio nome que o Strap dá, e com duas propriedades, nome e o link de fato. Agora, eu vou mostrar como você consegue fazer o gerenciamento de conteúdo de forma visual dentro do dashboard, quanto você também consegue fazer na parte ali via API, tá? Então, tá criando aqui, até abrir aqui inclusive o Postman, já deixar aqui aberto. Beleza. Então, como eu falei para vocês, eu criei link aqui, automaticamente você vem em configurações, vem aqui em roles. Igual eu falei para vocês, ele já tem também essa questão de que tipo de usuário vai poder acessar tal endpoint. Isso aqui é uma coisa bem legal, assim, no geral. Então, sei lá, usuário, igual uma aplicação que eu estou fazendo agora recente, usuário professor e tem o admin. O admin vai aparecer, por exemplo, a tela de professores. E o usuário de professor já não vai aparecer a tela de cadastrar outros professores. Então, por exemplo, aqui por padrão ele te dá esses dois roles, né, dois papéis, vamos dizer assim, o autenticado e o público. Eu vou até deixar público por testes aqui, mas na teoria você vai lá e vai, enfim, permitir de acordo com o papel do tipo do usuário. Então ele te dá aqui, já tem, por exemplo, a API de upload, é bem legal. Upload você conecta com S3 para fazer upload com S3, de usuário em si, de criar, deletar, enfim. Já tem algumas coisas padrões de e-mail também, você consegue se conectar com o SendGrid, com o SES e por aí vai, já daqui a pouco passo nessa parte. Mas aqui, ó, permissão, link, que foi a tabela que eu criei. Toda tabela que eu criar, aqui em conta de Type Builder, vai aparecer aqui. No caso, eu quero dar um create, um find, acho que só que eu vou colocar para demonstrar. Assim, inclusive aqui no lado esquerdo, API links, que eu vou fazer um post no find, mesma coisa, só que um get API links. Né? Fosse para deletar, seria um delete API links, como fosse um CRUD básico que qualquer desenvolvedor, principalmente de back-end, conhece, tá? Ele já te entregou, na teoria eu já criei a API. Então, beleza. Então, vou salvar aqui, só para confirmar. E aí, vamos de fato agora, só para demonstrar aqui, eu vou criar um conteúdo de forma visual. Então, beleza. Por exemplo, o link aqui, poderia criar um novo usuário também, mas enfim, o link aqui no caso, vou criar aqui, sei lá, nome, React Lab. E aí, enfim, teria o link, se eu quisesse lá o padrão de regex, que é HTTP, dois pontos barra, poderia colocar, né, naquela configuração, que eu vou colocar um link qualquer, só para exemplificar. Então, você dá um save.
skip tour, beleza. Então já tem um conteúdo tour, só que aí, ó, ele tem aqui no Strap, tem essa parada de draft ou publicado, de fato, draft ou publisher. Que aí draft, se eu venho tentar pegar via API, deixa eu ver qual área que tem lá, é link, basicamente, ó, barra admin, ele leva para essa dashboard aqui. Se eu for aqui, coloco barra API, barra links, que eu já liberei lá para pegar, um get, ele na teoria ele já trouxe, funcionou 200, mas não trouxe nada, porque o meu conteúdo ele está em draft. Quando eu mando um publish aqui, ele troca o estado para published, e aí sim, se eu dou um send aqui, eu já consigo pegar o meu conteúdo que eu já publiquei lá via dashboard. Tá, Ismael, mas agora eu quero criar um conteúdo via API, que geralmente é o que vai acontecer. Pode acontecer de ter realmente pessoas que vai cadastrar de forma manual? Pode, mas geralmente você vai criar um front-end para cadastrar ali fazer o CRUD, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que eu já liberei lá o create lá. Cadê? Ah, liberei sim, é só mandar um post para API links. Então, se eu ver um aqui, opa, não sei se eu consigo aumentar a interface, consigo, beleza. Vou mandar aqui links também, um post, body. Por exemplo, aqui eu deixei público, né? Eu deixei público. Se eu tivesse dizendo assim, olha, só quem vai fazer essa operação de publicar é uma pessoa que está autenticada, todo usuário, quando faz login, o Strapping já tem essa parada de autenticação. Então, ele gera um JWT que você teria que passar aqui, né? JWT, PIBR, não sei o que, enfim, passaria o token. Como eu deixei público para fins de teste e demonstração mais rápido aqui, eu não vou precisar passar a autenticação, mas tem, tá? Então, aqui, run, e aí eu preciso passar, se eu não me engano, data, e passaria aí, no caso, os atributos, né? No caso, name, então, postman, e no caso, o link. .com. Se eu mando aqui bom, beleza, eu já cadastrei via API um novo link, ele retorna aqui o que foi cadastrado, e se eu venho aqui verificando, vocês vão ver que na teoria já é para ter o que eu cadastrei via o Postman aqui, ó. E aí toda vez que eu cadastro via API, por padrão, aí é questão de comportamento do Strap, ele já dá como publicado. Tem como alterar isso? Tem como alterar, acho que quase tudo do Strap, porque é open source e ele tem configuração para quase tudo, basicamente. Por exemplo, algo que me incomoda de certa forma do Strap é a questão da estrutura que ele traz os modelos, de certa forma. Que é ok. Um array, geralmente, com os dados, e tem um meta aqui com pagination, poderia ter outras informações, mas eu quero trazer só essa parte, né? Só um array, vamos dizer assim, só um array. Dá para trazer? Dá. Ele te traz aqui os métodos padrões, lá o create, update, delete, sei lá o que mais. Mas, eu quero modificar como o create, eu quero modificar algum desses que ele já fez, tem como? Tem também. Tipo, dar um replace dos nativos, né? Dos métodos nativos que ele já cria, tem como também. E aí, beleza. Se eu quero criar um novo método, por exemplo, para link, o que é que eu preciso fazer? Então, por exemplo, eu quero, sei lá, criar um find by name, find by, sei lá, alguma coisa. Apesar que via o próprio Strap já tem isso. Mas se você quisesse criar um método customizado, que eu acho que é o mais importante, muitas vezes aqui utilizando o Strap, o que você precisava fazer basicamente aqui dentro da estrutura de parte do Strap, aí já entrando dentro da estrutura aqui em Source, API, Link, por exemplo. Primeiro eu posso criar aqui um arquivo chamado custom.ts, e aí essa estrutura aqui que eu estou fazendo, toda ela que eu estou fazendo tem na documentação do Strap. Inclusive, por exemplo, deixa eu ver, routes, 2 pontos. Então, por exemplo, tem isso aqui que eu estou mostrando, fazendo exatamente agora lá na documentação do Strap em si, mas eu estou fazendo aqui por demonstração rápida também. Então, você passaria qual seria o método, vou colocar aqui um get,
E aí o path seria, por exemplo, aqui o path que você quer, né? No caso, sempre... Deixa eu ver qual era o path do links. API links. Então, links... Opa. Barra links, barra, sei lá, eu queria pegar algum parâmetro do path, colocar 2 pontos, sei lá, para. Enfim. Colocar aqui nele, só para fins de didática. E o famoso handler em si, que é de fato de onde ele vai chamar, né? Então, sempre ele vai chamar da parte que controller, link, ponto, nome do meta, um link, ponto, get name, sei lá. Então, beleza. E aí sim, lá aqui em controller, deixa eu ver se eu lembro, eu criei aqui em controller, basicamente ele traz isso aqui para você, que é esse Critical Core Controller, que é basicamente aqueles 5 endpoints que ele já traz por padrão, e aí nós podemos estender os métodos padrões que nós vamos fazer agora. Então, de forma bem rápida, aqui, deixa eu ver se eu vou lembrar de mente, que eu nunca lembro, beleza. Deixa eu ver, response, trap, sempre eu esqueço, tá, que não é assim direto. É essa brincadeira aqui. Bom, beleza. É um pouco estranho realmente esse aqui, mas eu acho que depois tem como desacoplar. Eu nunca testei desacoplando isso aqui certinho, mas beleza. Aqui dentro, de fato, do que eu fiz, ele te expõe o strap, que é basicamente um parâmetro que, sei lá, o strap ele tem por trás dos panos a questão do CFS de outras APIs, que você já cria nele mesmo e tal, e algumas outras coisinhas, mas no nosso exemplo aqui nós vamos ter que criar o que? Um get name, por exemplo. Ele vai lá em controller, né? Link, no caso, nosso controller. E, deixa eu ver, link ou é links? Eu nunca lembro agora. É links. Links. Aqui, link, ok. E aí, vamos lá. Enfim, aí, o que é que eu faço? Assign. Get name. E se eu não me engano, eu não lembro agora se tem ou se não tem. Tem sim um parâmetro aqui. Que aí esse parâmetro seria o contexto que vem da requisição, tá? Eu tinha até uma imagem, eu estava até fazendo curso de Strap, eu me esqueci agora, mas eu tinha imagem de como é que funcionava a arquitetura do Strap em si, mas, enfim, toda vez que ele manda a rota, bate dentro de policy, bate primeiro nas policies, depois bate na parte do controller em si, e aí tudo que vem da requisição tá dentro desse CTX aqui, ou contexto, tá? Que aí é baseado como é que eu posso dizer, no framework chamado Koa. Então, o Strap em si, por exemplo, tem o Express, Koa, Fastify. O Strap ele utiliza o Koa como por trás dos panos ali do framework em Node, tá? E aí, enfim, é só ler a documentação do Koa também, tem coisas específicas que é parecido. Mas no caso Beleza. também, Oi? tu pode entender o Strap, quem já tem familiaridade com o Express e outro, pode entender que o Strap apenas faz muita coisa que tu faria na mão. No fim, o Strap vai adicionar vários middlers no meio do caminho, vai lidar com middlers de autenticação, então tu teria que fazer na mão usando o Strap, tu não precisa, e no fim vai te entregar o contexto com tudo isso junto. Objeto de resposta, requisição e várias outras informações que ele foi colhendo ao longo da requisição. Da mesma forma Sim. que tu faria se tu fosse fazer um servidor mais do zero com o Express. Por aí, porque, por exemplo, além disso, de ele fazer esse encapsulamento já, tem muito plugin, que daqui a pouco eu mostro depois de fazer esse exemplo aqui, que facilita a vida assim, de uma forma muito boa. Eu acho que é outro ponto positivo do Strap em si, de fato. Aí beleza, basicamente ele vai receber esse CTX aqui, por exemplo, para me pegar o parâmetro, deixa eu ver o name, né? Const name rapidinho aqui, ctx.request.partners.name, que foi o que eu tinha colocado aqui, name. E beleza, para mandar a resposta, eu só mando um ctx.body.react. Vou falar até as fazer assim, né? React web traço. Bem.
bem simples. É, por exemplo, isso aqui eu estou fazendo um exemplo simples, só para vocês entenderem, tá? Como é que funciona isso no geral. Deixa eu até iniciar aqui de novo o server do Strap. Mas você consegue criar serviços aqui também, bem semelhante ao que nós estamos criando aqui de controller. E aí, sei lá, se tivesse algum serviço específico, você chamaria aqui o serviço, tem como chamar. E, enfim, tem como fazer normal, igual se fosse fazer uma API normal, né? Coisas, endpoints customizados, no caso, para cada entidade que você precisaria. Beleza, já mandou bala aqui no servidor. Se eu recarregar aqui, você vem aqui em links, vocês podem ver agora que tem, ó, get name, API links, eu posso marcar aqui para me autorizar público. E se eu venho aqui no Postman, que está em algum lugar, Postman. Agora se eu venho passando barra, por exemplo, hash, um get, bom, beleza, deu 200, já pedi aqui o hash que eu passei, se passasse, por exemplo, aí, sei que foi o Cícero que falou. Então, enfim, tá funcionando, só queria mostrar isso aqui. E para finalizar, de fato, eu acho que uma das coisas bem boas do... Ih, eu acho que eu fechei o server, que desgraça, mas beleza. Eu fechei sim. Eu e minha mania de fechar as coisas. Mas uma das coisas que eu queria mostrar aqui do Strap em si, que é uma das principais vantagens também, deixa eu ver se eu acho aqui que seria soluções. Deixa eu botar aqui no Bootstrap. Os plugins que o Strap tem, então tanto você consegue criar plugins como já tem alguns, para falar a verdade. Igual eu falei, né? Tem hoje provedor para S3, que você consegue armazenar os seus arquivos lá. Você consegue, por exemplo, via o SendGrid para enviar e-mail, Firebase Storage, por aí vai. Tem muita coisa que dá para integrar hoje com o Strap, que ajuda pra caramba a parte do desenvolvimento ali. Então tem vários hoje, vários plugins. Então, por exemplo, tem aqui o plugin do próprio Swagger, que já te traz ali toda a interface do Swagger como documentação. Apesar que tem uns pontos outros de falha, mas já ajuda bastante no geral. E eu falo esses pontos de falhas, que é questão do... Hoje, por exemplo, quando tem esse símbolozinho, é o próprio Strap que fez o plugin. Não sei se eu até consigo comentar, depois eu tenho que mandar uns comments lá, uns PRs para a comunidade deles, inclusive, de algumas coisinhas ou outras. Mas, no geral, já ajuda. Mas, enfim, tem muito plugin que eu acho que é uma das outras coisas muito boas do Strap. Tem como um Google Auth, né, fazer essa questão de autenticação também aí Eu acho via... que ele parece muito com o WordPress. Eu acho que ele talvez seja o open source mais semelhante ao WordPress nesse sentido. Tem vários plugins para você instalar nele. Sim, e aí tudo isso pensando na parte sempre de back-end. O WordPress, ele, igual eu falei, né? O CMS tradicional, ele é tanto front quanto back. Então, seria plugins tanto para o front quanto para o back, né? Então, essa é a vantagem de fazer com Handler CMS, de fazer seu back-end rápido ali para o que você precisa para testar. Muitas vezes, dependendo do seu back-end, você nem precisa fazer método customizado, não. Já vai te entregar tudo certinho já e você já consegue fazer o front-end ali, testar a sua ideia, testar seu negócio, sei lá o que você quer. Então, acho que para isso hoje o Strap ajuda bastante. Então, para contextar a galera que está entrando nesses headless, imagine o seguinte, tu pode fazer, porque quando fala de plugin, o WordPress o plugin do WordPress entrega algum ajuste visual no template. E o plugin também gera uma página de dashboard. No caso do Strap também os plugins geralmente geram um dashboard para tu entregar dados diferentes para a API. E para a galera que está começando, imagina uma situação bacana. Tu pode fazer com esses headless CMS, tu pode criar tuas páginas dentro do próprio Strap, pode criar tua página de dashboard para configuração e lá dentro tu pode fazer o que quiser. Tu pode, por exemplo, se integrar a uma outra ferramenta como, sei lá, uma ferramenta de e-commerce. Tu pode se integrar até mesmo à API do WordPress. E por exemplo, tu pode fazer um Strap que tu vai conseguir dentro do teu dashboard lá criar uma página para tu conseguir acessar os posts de outro blog via que é o de WordPress e tu pode acessar esses posts, copiar ele para o teu blog que é Strap. Então tu consegue fazer tudo. Sim, Consegue sim. criar teu dashboard e se conectar com qualquer outra coisa. Tu consegue se conectar com outro serviço, qualquer REST. E é legal que, por exemplo, hoje ele te dá por padrão via REST
também, mas tem o plugin aqui que ele te fornece via GraphQL também, para quem quer utilizar, sei lá, um BFF da vida, por exemplo. Esse plugin, inclusive, que é do OpenAI, é bem recente, que eles adicionaram do próprio Strap em si. Isso aqui, semana passada não tinha, se eu não me engano, ó. Que era lá o token do OpenAI, que deve fazer umas brincadeiras aí. Enfim, tudo é bem simples no geral. E minha principal recomendação para utilizar o Strap ou não, assim, vamos utilizar o Strap ou não na equipe, por exemplo. Vou fazer uma consultoria agora recente. Aí eu tava até comentando sobre o Strap. A cara pô, vamos analisar se nós vamos utilizar o Strap ou não. Mas para mim, para utilizar o Strap é projeto que está iniciando ou quer fazer MVP, muitas vezes tem como escalar sim o Strap, mas sempre tem que. Eu sempre gosto de avaliar o seguinte: vai ter muita coisa específica. Se tiver muita coisa específica, aí eu acho que é melhor fazer no Nest da vida já, ou iniciar talvez um híbrido com a parte que não seja específica no Strap, ou que é específico já em um outro framework de fato com mais liberdade. Mas eu vejo muito assim para utilizar ou não o Strap, tá? Mas era isso que eu queria passar aqui nessa talk para vocês e tá aberto aí para dúvidas e perguntas, caso alguém tenha. Bom, é isso.